Salve, salve família, começando mais um True Podcast, Matheus Dias aqui. Hoje a gente tem uma celebridade aqui no nosso podcast. Gente, para. Então assim, a gente tem uma pessoa aqui para mim muito especial, ela ter aceitado esse convite, porque eu tenho certeza que vai trazer muita informação e agregar na vida das pessoas que vivem aqui nos Estados Unidos e ainda mais, né, com a informação sobre, né, imigração, sobre essa parte que todo mundo tem muita curiosidade de saber. Então a gente tem hoje a doutora Renata Castro aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda. Muito obrigada, mas se você vai me apresentar como celebridade, você tem que me chamar de Renata Tamborindeg, né? E nem Narcisa. Oi, gente! Estamos aqui falando de imigração. Eu acho engraçado quando as pessoas falam isso, Matheus, porque eu já estou nos Estados Unidos há 20 anos, esse ano faço 20 anos, né? E a gente sempre pensa do advogado de imigração e do advogado no exterior, e a maioria dos meus colegas são assim, aquela coisa chata, aquele terno cinza, aquela cara de mal amado, e eu sou o contrário de tudo isso. E quando as pessoas falam, você é celebridade, às vezes no aeroporto, eu viajo muito, né, e eu vou muito de Delta, e eu sempre faço conexão em Atlanta. Quando eu chego em Atlanta, sempre tem alguém, doutora Renata, tava na praia. E Atlanta é um aeroporto brasileiro, é gigante. Nossa, é gigante. Eu tava no Rio de Janeiro, pensando que eu tava camuflada. Fui lá para fazer uma palestra do meu livro. E aí, quando eu cheguei na praia, em Copacabana, aí veio um rapaz e falou assim pro outro: gente, ela é doutora Renata! Eu tirei uma foto com ele. Mas eu acho que de todas as histórias, tem duas que são muito engraçadas em relação a isso. Eu tava em Orlando, num restaurante grande brasileiro, sandália de dedo, toda maluqueira, tinha vindo da Disney. E daí eu fui ao banheiro. E nisso que eu entrei no banheiro, fechei a porta, veio a garçonete. Doutora Renata, falei, cara, mas aí tá de sacanagem, eu tô fazendo xixi agora. Ela faz, você me desculpa, eu queria tanto te fazer uma pergunta. Eu falei, se você puder esperar eu terminar de fazer xixi, eu agradeço, eu vou te responder. E ali no banheiro. E eu acho que a outra foi eu vindo do Brasil, e eu tava vindo de classe econômica, né? Sim. Lá no Pau de Arara. E aí, e isso daí mudou muita coisa na minha vida, essa viagem, pelo seguinte, eu nunca viajo arrumada. Avião pra mim não é lugar pra você ir como se você tivesse empavoado, né? Sim. Mas eu viajava assim, igual uma favelada. Parecia que você ia me dar $1, botar na minha caneca se você me visse. Aí eu passei pelo corredor de um avião da Latam, e aí uma brasileira falou pra outra assim, é doutora Renata? Aí a outra falou assim, não, olha como é que ela tá toda mal vestida viajando de classe econômica, você não é doutora Renata, não. Aí eu fui lá, botei a minha bolsa lá atrás e voltei e falei, oi, ela, meu Deus do céu, é doutora Renata. Mas eu conto essas histórias porque eu acho que o que as pessoas reconhecem mais é o ser humano, Renata. Claro, não é celebridade, não é advogado, é o ser humano. Então eu acho que eu nunca vou me ver dessa forma. E antes do profissional, né, vem sempre o ser humano, né? A gente pensa, poxa, tem o Neymar, tem o fulano lá, ator, tem a Renata, que é advogado, mas independente da profissão, sempre tem um ser humano por trás, né, daquela profissão que tem sentimento, tem o que fazer, né? Mas é engraçado, tá lá no banheiro. Não. Eu tava na Victoria's Secret em Boca e eu espero que ela esteja ouvindo isso. Tô lá pegando uma calcinha, aí vem uma menina com a filha dela, doutora Renata. Eu falei, não. Não, agora eu não vou poder comprar nem calcinha, não dá. Mas eu acho legal, porque pensa no que isso faz. Isso desmistifica uma informação que é chata. Sim. Você no ramo de educação financeira e eu no ramo de lei, a gente é igual a vendedor de Bíblia. Ninguém quer a gente na porta. A pessoa quer bater a porta e falar tchau. E eu falo isso porque quando você reconhece que você precisa de um advogado ou que você precisa de um seguro de vida, você reconhece que tem um problema. E a gente brasileiro, que é o nosso público, a gente não fala dos problemas, a gente não tem essa política. A gente faz o quê? A gente vai pro pagode, a gente bebe, vai pra festa, tem o amanhã, resolve depois o carnaval. Então, quando você tem profissionais que conseguem transpor essa barreira e falar de algo que é essencial, que é imigração, que é direito, que é uma proteção financeira de uma forma mais lúdica, isso tem um valor muito maior do que os clientes que a gente atende. Inclusive, o que eu penso? Antes, eu
correr atrás do cliente. Hoje, né, a mesma coisa para você, os clientes correm atrás de você. Fala assim, olha, não, eu já reconheço a profissional que a Renata é, a mesma coisa. O cliente, eu quero uma proteção, quero um seguro de vida, quero uma aposentadoria. Então, eles já buscam, né, o Matheus dessa maneira, porque já vê, não, o cara é profissional, está trabalhando na área há certo tempo. Então, isso é muito bom, né, esse reconhecimento das pessoas verem, né, você, independente, é no banheiro, é na rua. Mas eu acho fantástico. É legal. Eu acho fantástico não só o que isso tem de impacto para mim, para minha equipe, porque cada vez que uma pessoa... quando eu comecei a advogar, Matheus, eu nunca me esqueci disso. Eu abri o meu escritório Sim. E eu chorava, porque eu falava, ninguém vai aparecer, de onde que eu vou tirar pessoas? E aí eu fui conversar com um consultor de gestão de escritórios de advocacia. Sim. E aí eu sentei e comecei a chorar. E aí ele falou, o que está acontecendo? Eu falei, eu me sinto uma fraude. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque as pessoas vêm me contratar e eu sinto que eles estão me contratando porque eles gostam de mim. Não porque eu sou uma boa advogada, e eu não quero isso. E aí ele falou, mas Renata, that's all that is. That's all that is. Você pode ser a melhor advogada do mundo em potencial. Se o cliente não acreditar em você e te der a oportunidade de representá-lo, porque é um privilégio, aquele seu potencial fica preso. E olha, eu chorei assim uma semana. E aí logo depois, acho que uma semana depois, eu não lembro se foi por causa da eleição do Trump ou se foi... Eu não lembro o que aconteceu. A gente chegou num ponto que eu tinha gente sentada no corredor. Já mudei de escritório 3 ou 4 vezes desde que eu abri. E eu tô abrindo um outro escritório, quer dizer, tô abrindo o meu escritório expandindo em Coral Springs. Bacana. E quando eu vejo, eu tenho uma equipe de 36, já contratando mais 10, e a gente não dá vazão à quantidade de chamadas e à necessidade. E aí uma pessoa falou para mim assim, até quando você vai crescer? Falei, até quando houverem pessoas que precisam de ajuda. Claro. Para mim exatamente. Cada vez demanda, que... Sim. Mas a demanda é mais do que a demanda financeira. Eu ontem estava trabalhando e assistindo um vídeo a Oprah falando a respeito da trajetória profissional dela. Sim. E ela fala, quando eu morrer, eu quero saber, porque ela já está com 68, ela é bilionária, ela não precisa mais trabalhar. E ela trabalha como uma louca. Ela trabalha diferente, mas ela continua trabalhando. E ela falou, ela acredita em Deus. E ela falou, se Deus me deu o potencial e a capacidade de fazer X, Y, Z e W, eu tenho por obrigação executar nos talentos que Deus me confiou. Todos nós temos um talento. Com certeza. Nenhum é mais importante do que o outro. Ela falou, eu não quero chegar lá em cima ou lá embaixo e falar, eu te dei 5 talentos, igual a fábula da Bíblia, que os 3 filhos, cada um recebeu a mesma coisa e cada um foi, e aí você tem que prestar contas. E ela falou isso, e isso para mim é algo que me soa muito, porque quando você expande, você nem sempre expandir quer dizer ganhar mais dinheiro. Com certeza. Você tem um background contábil, aumenta custo, aumenta a tudo. Doação, aumenta o tempo que eu abro mão de estar com a minha família. Mas para mim, meu pessoal, é uma obrigação que eu tenho. E uma coisa que eu vejo também, Renata, é que a gente não merece ter retorno financeiro se a gente não puder ajudar as pessoas. Porque, por exemplo, não faz sentido a pessoa ser rica se ela não pode ajudar as pessoas de uma maneira que... Eu acho que o ajudar... A gente equivale muito ao ajudar, ao dar dinheiro. Sim, não seria o dar, mas eu falo assim... a pessoa tem retorno financeiro, tem sucesso financeiro, só que ela ajuda, mas não de ajudar, de dar dinheiro de doação, mas eu falo assim, de contribuir, igual você está fazendo a expansão do escritório, ou seja, ali não é só o escritório, você tem toda uma equipe, Olha, família. Equipe, eu gosto de contratar pessoas que não têm experiência, eu gosto de treinar, eu gosto de gente que já passou por dificuldade na vida. Eu gosto de pegar o underdog mesmo, porque eu fui underdog. Eu sou underdog, não tenho vergonha de dizer isso. E eu acho que o hard skill, que é a lei, você pode sentar, ler e aprender. O soft skill, que é a curiosidade, a tratativa do cliente, é o compromisso com a causa, isso eu não posso te ensinar. Isso ou você ou você não é. Então...
E eu acho que a nossa comunidade, quando eu falo nossa comunidade, eu falo brasileiros no exterior. A gente é incrivelmente dividido, né? E a gente é muito rápido em falar assim. Eu acho tão engraçado quando as pessoas chegam no meu escritório e falam assim, eu tô casando com um americano. A senhora fala inglês? Ela tá falando, não, eu fiz faculdade em Braille. Como? Eu fiz 3 faculdades aqui. Mas por que eu falo isso? Ela nunca perguntaria isso a um advogado americano. Americano nascido aqui. E aí, o que ela fala? Não, mas é que meu marido é americano. Eu falo, mas eu também sou. Ela fala, não, mas é americano mesmo. Eu falo, mas eu também, de passaporte e tudo. Aí ela fala, não, mas ele nasceu aqui. Realmente, eu não nasci aqui. Mas aí entende que o que a pessoa tá julgando como um demérito é um mérito. É um mérito. Porque eu fiz o caminho dela. Eu fiz o caminho dela. Eu botei meu nariz num vaso, trabalhei na construção. Eu sei o que é aquela trajetória. E aí a gente idolatra uma pessoa, e eu não tô falando que é porque é americano ou não, que é melhor ou pior, mas aí a gente idolatra uma pessoa que não teve que transpor os obstáculos que a gente teve que transpor. É igual no meu caso também, né? Muita gente fala assim, poxa, eu vim de um background, Renata, trabalhava no Brasil com contabilidade, né? Trabalhava no escritório, fazia contabilidade de alguns clientes fora desse escritório, dava aula, né? Cheguei a fazer palestra, né? FIENG, universidade, tudo. E, ou seja, trabalhava muito. Cheguei aqui nos Estados Unidos, fui para onde? Construção, fui para obra. Então, assim, imagina você tá ali conquistando, mas do nada a vida muda. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que você aprendeu na obra? Olha, eu aprendi o seguinte... Além de ter, eu espero que você hoje conserte um vaso, senão eu vou ligar pra Lorena. Conserto. Mas reclama? Não, tá aqui não, conserto vaso, conserto porta, janela. Então você passou na prova. Faço massa, faço tudo, então você... coque, tudo. Só que aí que tá, eu aprendi muita coisa e hoje a minha conexão com o público que eu tenho, né, principalmente nessa parte financeira, é claro que eu tenho, né, público de todas as rendas, mas aonde eu me conecto muito bem é o cara que está na construção, é a house clean, porque esse público, eu sei o que eles passaram. Eu também fui lavar vaso, eu fui para construção, enfim, mas eu vivi isso também. Então é uma conexão muito foda. Eu acho que as pessoas falam assim, eu vejo lá no escritório, e quem me conhece sabe que eu vivo com as unhas de faxineira. Porque não dá, não tem como. Não há como. A minha vida não é uma vida de teorizar. Eu não sou uma profissional teorética. Eu sou uma advogada que põe a mão na massa mesmo. Sim. Como é que eu ponho a mão na massa? Advogando. Eu só aprendo a advogar advogando. Eu não aprendo a advogar sentada no escritório, atendendo o telefone. Eu aprendo a advogar advogando. E advogar é mais do que só ler a lei. É executar a lei. É você... respeitar prazo. Respeitar prazo e ter a coragem de puxar aquele limite um pouco mais. Eu ganhei um caso de tráfico humano recentemente e eu falei para a cliente, você não tem outra forma de se documentar. Para cada 100 casos de tráfico humano que são feitos, 5 são aprovados. Eu não tenho como te dizer quais são os 5, sabe por quê? Porque é uma decisão a critério do agente. Ele vai determinar se... Mas você só tem essa oportunidade. O que eu posso te garantir eu vou dar o meu melhor aqui. Mas eu não posso te garantir resultado. Quer tentar? Ela falou, quero. Isso aqui é o seu bilhete da loteria. E daí eu nunca me esqueci que ela, no dia que eu liguei pra ela e falei que o caso dela tinha sido aprovado, ela mora na Geórgia, ela falou, eu me lembro como se fosse hoje, quando você me falou, de cada 100, 5 são aprovados. Mas e se você for um dos 5? Nossa. E ela hoje é uma das 5. Quer dizer, as porcentagens estão mudando hoje no governo atual, mas é o risco. Mas... o risco precisa ser acordado entre as partes. Sim, isso é muito importante. O que eu queria falar antes da gente ir para o próximo tema a respeito dessa questão da construção, da obra, eu vejo muito brasileiro falar assim, nossa, eu tô me matando de trabalhar na obra. Gente, deixa eu te dizer, tem um monte de gente com green car, trabalhando de doutor, ganhando miséria, tá? De BMW, de lease e morando de quarto, não que tenha vergonha de morar de quarto, e de bolsa Louis Vuitton falsa. Isso é uma vida de aparências. 25 de março. Eu tenho vários clientes indocumentados, vários, que são multimilionários de dinheiro feito aqui. Sim. Por quê?
foram para a obra e pensaram assim, sabe por que esse cara não ganha dinheiro na obra? Porque ele não atende o telefone depois das 5, porque ele não tem uma equipe organizada, ele não tem um sistema de agendamento, ele não controla custo, ele não tenta comprar com valor descontado, ele vai ali no Home Depot e compra e vai fazendo o trabalho, ele come o que ele mata. Ele não se profissionaliza. E daí estão lá vários clientes que têm receita de 5, 10, 15 milhões de dólares. E eu tenho um monte de colega advogado, brasileiro e não brasileiro, que está ganhando 4 mil dólares por mês, que tem escritório próprio e que não está ganhando dinheiro. Ser advogado, engenheiro, médico, dentista, e isso não é mais garantia de dinheiro. Justamente. E eu falo isso porque eu vejo que o brasileiro, quando vem para cá, ele tem uma mania péssima de denegrir certas ocupações. Ah, porque hoje eu sou house cleaner. Tá, eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa. E quando eu contratei ela, eu virei para ela e falei, olha, você é minha sombra. Você é minha sombra. Você faz eu poder trabalhar. Porque se eu tiver que chegar em casa e limpar o vaso, é trabalho que eu não faço. Não é porque eu não quero, é porque não dá tempo. Eu trabalho 18 horas por dia. Nossa. E aí eu falei pra ela, eu vou viajar, eu vou botar algumas coisas aqui, vou te dizer o que eu preciso que você coloque na mala, porque eu tenho uma audiência agora. E daí, eu não abri a minha mala. Fez 2 malas. Eu cheguei, porque eu tinha uma audiência em Orlando, depois eu ia pra Tampa, de lá eu ia pra Indianápolis. Nossa. Né? Então eram 2 malas. Turnê. É turnê sertaneja. Eram 2 malas, a Sofia e a Josi, que é a babá da Sofia, estavam comigo. E a Josi ia trazer uma das malas de volta e eu ia para Indianápolis de Tampa. Acho que a Lorena vai entender muito isso. Quando eu abri a primeira mala, eu chorei. Porque a mala estava toda organizada, separada. Ela pensou quantas meias eu ia precisar para colocar em qual lugar. Ela botou a roupa dobrada de um jeito que não ia amassar. E eu chorei. E eu, quando cheguei em casa, eu dei um abraço nela e falei, muito obrigada pelo carinho que você cuida de mim e da minha casa e da minha família. Eu só posso sair de casa e fazer o que eu faço porque eu não preciso pensar aqui. Então, ela não é minha subalterna. Ela é minha facilitadora. Ela é minha facilitadora. Porque até para limpar vaso tem que ter talento. E tem muita gente que não tem talento para limpar vaso. Com certeza. Quem você é hoje, indocumentado, na construção, como helper, você vai ser como documentado. Sim. O documento não muda quem você é. Justamente. Mas as pessoas ficam nessa. Não, eu vou aprender inglês quando tiver documento. Porque qual o propósito de aprender inglês agora? Não, você está vivendo nos Estados Unidos, fala um idioma que é o inglês, você tem que aprender o inglês. Mas você tem que aprender o inglês para melhoria própria. Sim, justamente. Não é nem pela questão. E o pessoal, eu vejo muito isso, sabe? Na hora de atender alguns clientes, o pessoal fala assim, eu não posso fazer isso porque eu não tenho o documento. Eu falo assim, cara, a vida vai passar de todo jeito. Exato. Se você tem documento ou não, a vida vai passar de todo jeito. Se você tem a probabilidade de ter um documento, cara, você vai perder 5, 10 anos da sua vida que você poderia estar investindo, estar se protegendo, estar fazendo alguma coisa, estudando inglês, e sua vida vai parar nesses 10 anos. O documento não é tudo. Isso é vitimismo. É vitimismo. O documento ele é uma ferramenta. Mas não é tudo. Ele não é tudo. Então, você falou de algo fantástico, que é a questão do tempo. Do tempo. Eu fiz um dos primeiros casos na minha carreira, a gente fez um perdão para ela, e ela deu entrada no processo de green card pela mãe. E quando você dá entrada no processo de green card pela mãe, você já é adulto, demora. Passaram-se 8 anos, ela foi, a gente fez o perdão dela, eu só peguei a parte do perdão. E daí ela voltou, e eu falei para ela, eu queria muito poder falar da sua história. Sim. Porque fez diferença que você teve o documento agora? Ela falou, eu passei por dificuldades, óbvio, mas o documento é o documento. Eu falei, então, imagina se você não tivesse feito lá atrás porque ia demorar. Se você se tornar milionário com 40, vai ser bom igual aos 30. Sim. Você tem mais dinheiro para gastar em menos tempo. Então você senta lá. Não pode, gente. Tem que economizar. Mentira, gasta mesmo. Não leva nada pro túmulo, não. Com planejamento. Com planejamento, claro. Mas eu digo isso porque a gente brasileiro, mais do que o ser humano, a gente tem uma necessidade imediatista que destrói a gente estava falando todos isso. os nossos A gente estava planos. falando isso no podcast anterior. A gente quer tudo para ontem. E as coisas não acontecem assim. As coisas acontecem, a gente tem que se planejar, tem que se programar.
Porque não adianta nada, gente. Nossa, eu quero o documento hoje, eu quero a profissão dos sonhos hoje. Não acontece, é um processo. E a gente precisa passar também pelo lado, né, que não tem nada de mal, né? Trabalhar como housekeeper, trabalhar na construção, isso é um processo. Você pode passar, você não pode parar. Pode parar. E justamente por isso, hoje eu vejo com um olhar, Renata, que é assim, graças a Deus que eu passei pela construção. Porque foi ótimo, eu cresci eu muito falei como pessoa. Olha, eu tenho minhas orações são meio assim, exóticas, né? Eu e Deus, a gente tem uma vibe diferente. Eu, quando vim para os Estados Unidos a primeira vez, foi em 1996, meu pai veio para cá, e eu vim para ficar um período com ele. Foi um período muito difícil, porque minha madrasta não aceitou muito bem aquela dinâmica, enfim. Eu fiquei aqui 8 meses em New Jersey e voltei pro Brasil. Mas olha que interessante. Eu fiz curso de inglês, meu tio, que é uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço na face da Terra, ele é autodidata. Era professor de inglês e ele me colocou para fazer inglês aos 6 anos, porque ele queria que eu fosse diplomata. Então eu falo inglês, falo espanhol. Aí quando chegou no francês, eu falei, não, aí já deu, agora eu vou parar. Mas ele queria, eu era criança, eu lembro dele chegando em casa com a enciclopédia na época da enciclopédia ainda. Gigante. Tá? Da enciclopédia de grandes personagens da história, sim, né? E aí, lendo a respeito de Stalin, Margaret Thatcher, Winston Churchill. Eu era nerd, eu sempre fui nerd, sempre gostei muito de Nietzsche. E daí, eu quando tinha 11 anos, 12, meu tio chegou pra mim, eu já tava no nível Advanced Master lá do FIS, que não falava chongas. Você fala inglês? Entendeu? Eu só tenho um problema pra falar. Ler é ótimo, meu problema é vocabulário. Ou fala ou não fala. E daí eu já tava lá no nível Advanced Master, aí meu tio falou, vamos conversar aqui, pegou o livro lá e começou a conversar, e falou, isso é um absurdo, que não sei o quê, e você nunca vai falar inglês, eu vou te tirar do curso. Porque era caro, né? E daí eu vim apareceu a oportunidade de eu vir, meu pai me trouxe, e quando eu cheguei aqui, parecia que viraram assim a chave. Nossa. E eu voltei pro Brasil 6 ou 8 meses depois, aquele conhecimento que todo mundo falava, não tá em lugar nenhum, sim, ele tava ali. Tanto que com 13 anos eu comecei a dar aula de inglês. Caraca. Com 13 anos. E aí, hoje, quando eu vejo a minha trajetória, livro publicado, jornal e televisão, vários. CBS, Fox, campanha política, palestrando em conferência de advogado, 3 faculdades em inglês. E eu sei que o que meu tio fez, ele não fez por mal, era o preparo dele. Mas eu não posso deixar aquilo me define me. Aquilo ali é você naquele momento, você não pode parar. Você não pode parar. E eu, quando vejo essas coisas que eu passei, vim pra cá a primeira vez, não deu certo, fui embora, achei que nunca mais ia voltar, conheci meu primeiro marido, vivi um relacionamento incrivelmente abusivo, passei por todas as dificuldades que um imigrante passa aqui, daí eu vou e conheço meu segundo marido, que tinha um problema imigratório sério, quando eu descobri, já tava no enrolado, aí eu falei, Deus, eu já entendi qual é a tua, você só me coloca na situação pra aprender, pra passar. Falei, então, eu tô pronta pro desafio do bilhão. Me coloca no bilhão. Eu não quero eu quero o bilhão. Você tá vamos, né? Vamos deixar o negócio mais difícil. Quando você consegue passar aquele vale de dificuldades e ser imigrante com documento, é claro, hoje eu tenho outras dificuldades. Claro. Mas ser imigrante com documento ou sem documento, com inglês ou sem inglês, dificuldades são iguais. Para todo mundo. Dificuldade é dificuldade. Se você consegue passar e chegar para o outro e falar assim, eu passei. Sim. Se você não passar é porque você não quer. Porque eu passei. Eu não sou melhor do que você. Sim, as coisas dependem da gente, né? Depende só da gente. Falando sobre a expansão, Renata, o que precisa, por exemplo, você está fazendo a expansão do seu escritório, o pessoal que está ouvindo a gente mora aqui nessa região, Boca, enfim, né, Andrewfield, entendeu? Nessa região aqui de Broward. E, né, o que eu queria te perguntar? O que é preciso para poder trabalhar com a Renata? Olha a furada que ele me jogou, gente! Você, pelo amor de Deus! Eu estava jantando num restaurante chamado Caluz, e aí a pessoa passou de máscara, gente, ó, você vai entender porque que isso aí é uma furada que você me colocou. E daí ela falou assim, doutora Renata, e eu tava com
um casal de americanos na minha frente, né? E o americano não tem muita noção. E aí eu falei, oi, tudo bem? Aí ela, meu Deus, deixa eu tirar uma foto. Eu me candidatei para trabalhar no seu escritório, ninguém me respondeu. E aí o casal de americano falou assim, você é famosa? Eu falei, brasileiro, uma coisa assim, né? E daí eu falei, não, me manda um cartão. Porque o que acontece? Para trabalhar lá no escritório, a gente tem todo um processo seletivo contínuo. Sim, mas... Só para completar, na verdade, não só no seu escritório, mas, por exemplo, eu quero sair da área financeira e quero trabalhar, por exemplo, na área de imigração. Faz isso não, fica aí. Aí vocês estão ganhando dinheiro, não vem para cá não. Eu acho que trabalho de imigração é um trabalho de paixão. Sim. Depende do que você quer fazer. Acho engraçado o pessoal falando assim, eu quero fazer faculdade de Direito, não sei por onde começar. Ué, pombas, pelo inglês, pela faculdade. Você não tem que ficar na internet fazendo pergunta, queria saber a sua experiência. A minha experiência foi uma, a sua vai ser outra. O fato é que, se você não tiver a disciplina, você quer ser advogado é uma profissão autodisciplinada, porque a gente tem que trabalhar e como contador, a gente não tem uma outra pessoa checando o nosso trabalho. Sim. O que você fez é lei, o que o advogado fez é o que vai. É aquilo ali. Se você não tem a disciplina de entrar em contato com a faculdade, saber os critérios, você não serve para ser advogado. Não serve. Não faz sentido. Não faz sentido. Você vai ligar para quem quando você precisar pesquisar algo no caso do seu cliente? Para sua mãe? Não. Você tem que ter, é um processo doutrinador na faculdade de Direito. Para ser paralegal, hoje em dia não existe mais paralegal. Não no direito imigratório. Sim. Paralegal é uma profissional que faz faculdade de Paralegal Studies e ela tem condições de desenvolver estratégias legais sob a supervisão de um advogado. Preencher formulário não é ser paralegal. Tá? Isso aí é uma função de uma legal assistant. É uma função administrativa. No meu escritório não tem paralegal. Eu sou formada em gestão de projetos. Então, o que eu via nos escritórios que eu trabalhei? Até que eu vim trabalhar num escritório aqui em Boca, que não era um escritório de advocacia imigratória, para mim foi uma aula em gestão legal. Você vai para o caso, aquele caso fica com aquela uma pessoa fica doente, aí o caso enrola. No meu escritório, quando um caso entra, eu tenho 5 pessoas trabalhando num caso. Então, por exemplo, um caso de habilidades extraordinárias ou excepcionais. Uma pessoa vai trabalhar os formulários, uma pessoa vai fazer a investigação das evidências, outra pessoa vai desenvolver a narrativa sob a minha supervisão, mas é tudo ao mesmo tempo. Sim. Outra pessoa vai coletar as evidências, outra pessoa vai traduzir, aquilo tudo vai confluir e virar um produto final. Por quê? Os clientes não podem esperar o indivíduo, eles têm que esperar o processo. Então, no meu escritório, ninguém tem cargo de paralegal, eu tenho case, a gente tem Client Experience Representatives, porque o foco do escritório é o cliente. Só que a gente lida com o cliente num momento muito vulnerável. Sim. E ao contrário de outros serviços, por exemplo, você conversa com o cliente hoje, o cliente tem um período de gestação, 2 meses depois ele decide fazer ou não, geralmente. Assim, geralmente é menos o período, né? Mas tem alguns clientes que têm esse período de gestação que talvez é até maior. Por exemplo, converso com o cliente hoje, então ele entende o que ele tem que fazer, então ele vai se preparando. Então ele daqui 3, 4 meses... Mas você não fica com um cliente 3 anos. Não. Eu ontem estava trabalhando num caso, revisando um caso, olhando o histórico. Essa pessoa começou a conversar com a gente em dezembro de 2019. E ela me contratou em janeiro de 2022. E aí eu fui olhar lá o histórico de ligações. Todos os meses essa pessoa ligava para o escritório. Todos os meses, porque a gente faz triagem gratuita. Sim. Quando a pessoa entra em contato com a gente, ela responde uma série de perguntas e baseado naquelas perguntas, a minha equipe de triagem discute o caso comigo e eu já digo se eu quero pegar ou não. Porque eu não quero que a pessoa venha e invista $200, $300 numa consulta, a não ser que eu precise de uma consulta, de fato, aí a pessoa vai pagar pela consulta. Mas eu percebi que o brasileiro ele fica naquela. Aquilo é bom pra mim. Sei não, viu? Não deve ser. Tem algo errado. Tem e não é. Errada. Então, a gente trabalha muito diferente. A gente trabalha de trás pra frente. Então, para trabalhar no direito, primeiro, você tem que ter estômago. Você tem que ter estômago. Você tem que saber ir pro cantinho e chorar sozinho e chorar executando. Porque não dá tempo de chorar. É tempo de... É regra e prazo. Regra, prazo e resiliência. Às vezes a gente fala pro cliente assim, você precisa de terapia. Eu falo várias vezes. Aí o cliente fala, mas que absurdo. Eu falo, não, eu tô falando isso porque você realmente precisa. Você tá no nível de estresse dentro do seu processo... Tão alto que você tá tem que fazer alguma coisa. Mas eu diria que
60% dos meus clientes deveriam estar fazendo terapia para lidar com a pressão do que aquilo significa na vida deles. Não, e outra coisa, eu que passei também pelo processo de Green Card, cada carta da imigração que chega na casa da gente... Meu Deus, já recebi ligação 3 horas da manhã. Doutora, meu aplicativo tocou, quero saber o que significa. Não sei, minha bola de cristal tá quebrada agora, mas quando meu correio chegar... Mas por que eu falo, eu acho interessante a gente falar disso? Porque quem tá do outro lado não entende que quem tá aqui ele é um ser humano limitado também. Sim, claro. E existe uma expectativa surreal da nossa humanidade. E entrando dentro dessa parte, Renata, sobre imigração e tudo, o pessoal fala assim, poxa, indocumentado, ilegal, como que difere isso aí, por exemplo? Eu acho que quando a pessoa usa o termo ilegal ou indocumentado, é mais uma questão de protocolo. Sim. Eu sinto que os clientes se doem muito pela designação, né? Sim. E eu tento respeitar essa fronteira psicológica que o cliente tem. É claro, o apropriado é chamar de indocumentado. Apropriado, mas eu fico pensando, será que é apropriado mesmo? Para mim, dá na mesma. Fora de status. Para mim, dá na mesma. Eu acho que dá na mesma. É igual, assim, falar, me chamou de gorda. Não pode me chamar de gorda. Tem que me chamar de fofinha. Curvilínea. Me chamou de gorda igual. Se eu sou gorda e me chamar de gorda ou curvilínea, você trocou. Então, mas é a minha tolerância, é a minha preferência. Eu acho que tudo vem da entonação e da aplicação daquela palavra. O que eu acho triste é o brasileiro que já se documentou, e você que está ouvindo sabe do casamento Silvio Santos que você fez, do EB2 National Interest Waiver com a carta comprada, né? O L1 que era um L1 cheio das gambiarra. E aí chega pro outro e fala, mas você é um ilegal. E por que ele é diferente de você? O sonho dele é igual ao seu. Só que você cometeu uma fraude, nem sempre, mas os que cometeram são os que mais julgam. Você cometeu uma fraude e você não foi pego. Ele talvez não teve a coragem ou ele teve a integridade de não fazer aquilo. Então, o que eu acho triste é o imigrante que conseguiu transpor uma barreira e querer ir lá e menosprezar o outro. Você é um ilegal. Você... Não, pra que isso? Nossa, eu acho isso tão, assim, ridículo de... E isso, infelizmente, acontece muito aqui, né? As pessoas acharem que por conta do documento, né, eu sou melhor do que o outro que não tem documento ainda. Nossa, você mora onde? Eu moro em Pompano. Então, eu morava em Pompano, né? Eu tenho um imóvel em Pompano, meu escritório é em Pompano. Nunca me esqueço disso. Uma pessoa veio fazer consulta comigo e era uma consulta, nem lembro o que foi, e a pessoa falou assim pra mim, doutora, você mora onde? Eu falei, moro aqui perto. Aí, não satisfeita, a pessoa falou, mas você mora onde? Que cidade? Aí eu falei, em Pompano. Aí a pessoa fez assim, Pompano? É meio diverso, né? Você quis dizer que tem pobre? Tem um monte de pobre em Pompano. Mas aí, aquilo, a gente tem essa divisão. Há uns anos atrás, teve um evento e uma conhecida minha que mora porque tem os brasileiros de Aventura, North Miami, tem os brasileiros de Weston, tem o brasileiro de Parkland, que todos têm um perfil. E aí, uma amiga minha falou assim, eu dei uma festa na minha casa, e ela é uma pessoa, né, afluente, e ela falou assim, eu chamei fulana, beltrana, ciclana, e aí falaram, nossa, você vai chamar aqueles brasileiros de Pompano. Eu falei, deixa eu falar, tem um monte de brasileiro de Parkland que não tem dinheiro para pagar as contas. Mas a gente tem essa visão muito tribal ainda. Então, quando a gente usa esse, eu não me misturo com o brasileiro, o brasileiro que é indocumentado. Ele é um ser humano. Se você não tem afinidades com aquele brasileiro, não é porque ele é indocumentado, é porque ele vive uma outra realidade da sua, você não precisa humilhar ele. Com certeza. Não faz nem sentido precisar, ainda mais nessa questão de documento. Renata, a questão dentro dessa parte de imigração. Os casos que chegam hoje para você, né, nessa parte de imigração, o que é mais comum? Qual que é as dúvidas assim, que você acha mais pertinente, que pode ser algo que vai agregar na vida das pessoas que estão vendo? O que eu percebo a gente tem 2 blocos, né? E a primeira coisa que eu vejo muito pertinente é o brasileiro que vem para cá e usa a experiência de outros brasileiros como parâmetro pro que vai acontecer da vida dele. Nossa, não, mas meu primo conseguiu assim.
Eu tenho casos de pessoas que já vieram ao meu escritório e falaram, meu primo conseguiu assim. E a gente puxou lá na internet e o primo, de fato, tinha feito um casamento Silvio Santos. E ali, mas o primo falou que ganhou o documento por trabalho. Porque ninguém vai na internet contar as minúcias do seu processo, entendeu? Então, eu acho que a primeira coisa é, procure ajuda de uma profissional licenciada, qualificada. Não fique no achismo. Você tem dor de barriga, você vai ao médico. Seu carro quebra, você vai ao mecânico. Você está com problema na parte elétrica, você chama eletricista. Então, se você tem um problema migratório, você não vai no conselheiro, você não vai no consultor. Não existe consultor legal, existe um advogado. Então, essa resistência de ir ao advogado é o que causa, o que faz com que muita gente perca a oportunidade de se documentar porque não procura informação. Segundo, o não hoje não quer dizer não para sempre. E outra coisa, né, que eu percebo muito dessa questão, minha família fez assim, fez assado, e nunca procura um profissional. Isso acontece na minha área também, por exemplo. Esse dia eu recebi uma senhorinha, 62 anos, 22 anos aqui nos Estados Unidos. Matheus, eu quero aposentar. Eu falei assim, poxa, mas por que você nunca fez uma contribuição privada e tudo? Ela virou para mim e falou assim, não, eu não podia fazer. Eu falei assim, mas por quê? Eu não tinha meu social, chegou tem 4 meses, agora que eu tô olhando. Eu falei assim, nossa, você chegou aqui 22 anos atrás, se tivesse contribuído, você ia aposentar agora. Mas quem falou? A pergunta é quem falou? Me disseram. Me disseram. Aí eu fico assim, gente, como que pode? Igual mesmo. Muita gente fica assim, não vou tirar o IT number porque eu não quero pagar imposto. Aí eu tive aqui com o CPA falou assim, Matheus, as pessoas não entendem. Existe a parte migratória, existe a parte fiscal. Então vamos falar disso daí. Você tem uma obrigação legal e moral de pagar imposto nos Estados Unidos, sim, independente de você ter documento ou não. Aí o que acontece? Hoje a gente tem o grupo do visto de estudante, né? O do ano sabático. Do ano sabático. Que não é o ano sabático. Mas eu acho que é desonesto com a pessoa. Eu sou uma pessoa... Eu, às vezes, eu acho que pra quem acredita ou não, mas a sagitariana em mim é muito na lata. Mas eu gosto. Eu gosto de lidar, por exemplo, quando eu vou a um médico, a minha pergunta é, eu quero saber tudo. Tipo lá no WebMD, que todo mundo tem câncer e vai morrer, tem uma dor de cabeça, câncer no pâncreas. Tudo. Eu gosto disso. E eu não gosto de falar para o meu cliente uma realidade que não vai acontecer. E não é que eu estou sendo negativa ou positiva, é porque eu quero que ele esteja preparado para tudo. E eu percebo que naquele momento do afã da imigração, o cliente ele quer ser iludido. Ele está pedindo para ser iludido. E ele fala, não, eu não quero. Eu falo, não. Se você está sendo apresentado com cenários, por exemplo, eu falo para o cliente, se o seu caso for aprovado, vai acontecer isso, na entrevista pode acontecer isso. Se o seu caso for negado, pode acontecer isso. E vocês falam, ai doutora, nem fala disso. Eu falo, não, mas eu tenho que falar. Igual você no seguro de vida. Sim. Todo mundo vai morrer. Então, aí fala, mas eu vou fazer seguro de vida, vai chamar a morte? Não, deixa eu te falar. A morte já foi chamada no momento que você saiu do ventre. Isso é um fato. Você não precisa ter alergia aos fatos. Você precisa se preparar para os fatos. Com certeza. Então, quando a gente vai fazer esse planejamento, é o não ficar no achismo. O pessoal do ano sabático. Porque se eu tirar o Tax ID e pagar imposto, o governo vai saber que você está trabalhando. Família brasileira, horário do Brasil, né? Todo mundo já desconfia que você trabalha. Aquele cheque de $700 que bate na sua conta toda semana não é o Papai Noel que deposita. Você não pode acobertar uma atividade de violação com outra. Se você quer cumprir a lei, você não pode trabalhar. Aí sabe qual é a resposta? Mas aí eu não posso ficar aqui. Falei, então não pode ficar aqui. Então você não pode ficar aqui. É esse o bottom line. E eu não tô falando isso para julgar. Eu fiquei aqui fora de status. Mas eu acho que chega um momento que você precisa pensar assim. Cara, eu tô aqui. Eu ando numa rua que eu não preciso me preocupar de trancar o meu carro. Se bem que crime tem em todo lugar. Mas a gente não tem medo de uma bala perdida. Nossos filhos estudam em colégios públicos. Eu tenho acesso à polícia, a bombeiro. Eu preciso contribuir por isso. Não é adesão seletiva à lei. Não é a lei que a gente gosta. Sim, sim. É a lei que faz a sociedade funcionar. Eu estava vendo um discurso da vice-presidente, né, falando sobre a questão imigratória, que existe mais de 200 tipos, né, de maneiras para poder se legalizar dentro do país. Quando a pessoa chega aqui, por exemplo, ela não tem visto, não tem nada, ela veio por uma
pelo México, pelo Canadá, por alguma forma que não passou por uma imigração aqui. E como que é feito essa parte para essas pessoas em questão, se eu conhecer um americano, se eu Gente, cai no Tinder. Cai no Tinder, cozinha. Se você é homem, olha, homem brasileiro que está indocumentado, ele está indocumentado porque ele quer. É mesmo. Se ele é solteiro é porque ele quer. Pensa bem. Quem pede a mulher em casamento? O homem. Quantas mulheres você conhece que foram pedidas em casamento e que falaram, não, você não presta, não vou casar com você? Nenhuma. A chave tá na mão dele. Eu não sou terapeuta de casais. O meu negócio é resolver o problema imigratório. Mas eu, como mulher, posso te dizer que se eu tivesse solteira, o homem apareceu lá. Cara, você quer pedir a americana em casamento? Você faz assim. Você faz uma picanha com uma batata frita, você limpa a cozinha. Lorena tá rindo que ela sabe que é verdade. E você aparece com a furadeira pra consertar o que tá quebrado. Nenhuma mulher vai dizer não pra esse homem. Tá resolvido. O anelzinho do chiclete mesmo vai rolar. Mas aí que tá. Mas aí, casou. Só que, por exemplo, entrou lá pelo México, por alguma fronteira. Se a pessoa entrou pela fronteira e ela casa com um cidadão americano, ela primeiro vai fazer o processo de reconhecimento do casamento, pedido de perdão, vai ao Brasil, fica uma média de 30 dias e volta. Mas aí tem uma outra questão. Nesse afã do amor, o amor às vezes se torna dor, né? Eita. E a pessoa se torna vítima de violência doméstica. E o que é violência doméstica? Não é bater. É abuso financeiro, sexual, religioso, emocional, homem ou mulher. De cada 10 clientes que eu tenho no meu escritório que são vítimas de violência doméstica, 10 clientes, 4 são mulheres, 6 são homens, 2 são homens em relacionamentos homossexuais. Eu tenho um número muito menor de mulheres em casamentos homoafetivos, ou seja, com outra mulher, que são vítimas de violência doméstica. Proporcionalmente, são casamentos hétero, homem e mulher, aí a gente tem um número bem igual de mulher vítima e homem vítima, e aí eu tenho o homem num casamento homoafetivo. É o que a gente vê. E aquela pessoa, se ela veio pelo México, se ela tem uma ordem de deportação e ela é vítima de violência doméstica, ela ganha o documento aqui dentro. Então, é o procurar a informação. E sempre procurar um profissional, porque muita gente fica no achismo, porque o meu parente veio pelo México e conseguiu o documento. Gente, olha, a gente, olha, umas 3 semanas atrás uma cliente chegou no escritório dando um escândalo, por que ela não tinha um documento? Por que o vizinho dela recebeu, ela não recebeu? Aí a equipe mandou uma foto, eu estava em um lugar trabalhando e eu falei, mas isso aqui é de caso de asilo. O caso dela é um caso de casamento. Ela entrou em pânico e criou uma mobilização dentro do escritório e ela ficou revoltada porque ela não recebeu um documento que não era pertinente ao caso dela. Então, eu participava desses grupos de WhatsApp, de internet, e aquilo me dava um estresse tão grande que eu falei, cara, na boa, eu preciso sair. Eu não posso ficar lendo isso daqui, porque é o cego liderando o aleijado. Igual você, imagina essa moça. 22 anos de contribuição que ela perdeu, que você não consegue recuperar, nem eu. Não tem nem como. Não tem como. Não tem como. E outra coisa, dentro dessa parte migratória, Renata, beleza, a pessoa veio para cá, né? Ok, não veio pelo México, veio com visto de estudante. Ok. Ela não está no ano sabático, o que ela faz se ela quer trabalhar? Por quê? Porque ela não pode. Ela não pode. Não é igual falar assim, gente, eu quero ser mulher de Leonardo DiCaprio. Porque assim, beleza, tô lá com visto, tô lá com o visto de turismo, tô com visto de, sei lá, de estudante, mas eu não, quero ficar nos Estados Unidos. Você vai ter que encontrar uma forma de se legalizar, ou oferta de trabalho, mas você não pode trabalhar. E não tem isso de, eu vou abrir uma empresa e eles não vão saber. Gente... Não tem nem como. Cara, olha, os Estados Unidos têm eu estava bem preocupada porque o IRS ia começar a fazer reconhecimento facial para você ter acesso às suas contas, o que faz sentido. Qual é o problema? É que o Código Tributário americano fala que você é obrigado a pagar imposto de renda em cima da renda que você ganha de forma legal ou ilegal. Sim. Quem que ia entrar nessa panela? O imigrante. Ia entrar o imigrante. O imigrante ia deixar de pagar imposto, porque ele não ia querer coletar o biométrico, e aquilo ia se tornar um problema lá na frente, no que a gente chama de julgamento de good moral character.
né? Sim, ainda mais querendo ou não, né, dentro dessa parte de contabilidade, o ITIN desde lá atrás foi criado justamente só para o imigrante que não pode ter um social. Tá Na declarando. verdade, o Tax ID foi criado para pessoas, não só para o imigrante, mas para pessoas que precisam reportar renda Sim. e que não são elegíveis a ter um social. Então vamos supor que eu sou um magnata, eu sou a Anitta, tá? A Anitta não trabalha aqui. Quando ela faz um visto, quando ela vem fazer uma performance, ela tira um visto O, e a Anitta nunca deveria querer morar aqui porque ela vai pagar imposto aqui, para ela não faz sentido, né? Então, a Anitta tem que ter um Tax ID number. Ela não é minha cliente, mas eu tô dizendo que o pessoal fala assim, mas eu Anitta, doutora Renata Castro te aguarda no escritório. Então, a Anitta, o que ela ganhar aqui, ela vai ter que ter um Tax ID number, porque Tax ID number é para reportar renda que você ganhou dos aluguéis, Sim. dos royalties, a renda que você ganhou nos Estados Unidos. Então o pessoal fala assim, o Tax ID é ruim ou bom. Não, o Tax ID é um veículo. É uma obrigação também. O Social Security é tratado diferente, não é porque ele é Social Security, é porque geralmente, se você tem um Social Security, você vai ter uma autorização de trabalho. E onde que isso impacta a sua vida? Se você, em 2004, 2005, quando houve a quebradeira no mercado, um monte de gente que tinha crédito no Tax ID foi embora, abandonou os imóveis, parou de pagar e falou, vou largar isso para trás. Os bancos ficaram mais espertos. Então, quando você passa a ter um social e uma autorização de trabalho, você é classificado como um determinado risco de inadimplência. Quando você é cidadão americano, não é porque você é melhor, é porque você é um risco menor de inadimplência. Com certeza. Então, o Tax ID, ele cumpre a função dele, que é reportar imposto de renda. Porque até, por exemplo, a gente estava conversando, né, num outro podcast, sobre o visto J1, que aí a pessoa recebe o social, isso, e o filho, né, não recebe. Então, para poder declarar, tem que fazer um Tax ID para o filho, né, para a criança, para poder, na declaração, tiver algum crédito, tiver alguma coisa, reportar para o IRS. Então, assim, é bem interessante dentro dessa parte, porque muita gente confunde a parte fiscal com a parte migratória. Eu acho que você tem que dar a César o que é de César. Sim, com certeza. Né? E pagar imposto. Imposto e morte são duas coisas que não tem jeito. Se você não quer pagar imposto, você tem que ir para a Suíça. Não vai ser aqui. Ou Dubai. Ou Dubai, ou tem outros lugares também. Aí você me diz, como é justo que eu pague o meu imposto e aí eu tenho a minha filha na escola, mesma escola que a sua filha estuda e você não quer pagar imposto. Aí você vem do Brasil para cá sob a premissa de que você quer morar numa sociedade mais igualitária. E você tá burlando a lei. Não tem como. Não tem como. Por isso que eu falo, o problema do Brasil não é o presidente, não é o senador, não é o deputado. O problema do Brasil é que a gente tem uma perpetuação desse comportamento do jeitinho brasileiro. Isso, a gente tem uma cultura, na verdade, uma cultura que já veio lá de Portugal, com toda a história. Pô, tanto país para colonizar a gente, logo Portugal, né, velho? Poxa, logo Portugal. Tristeza. Adoro Portugal, mano. Podia ser outro. Por que os Estados Unidos não foi pra lá? Não, só que aí que tá. O que eu penso? Direto eu falo com a Lorena. Lorena, se os Estados Unidos se a Inglaterra tivesse descoberto o Brasil... eles iam ter arrumado umas negras, chamada Tereza, e ia estar lá no Flamengo e tomando uma cerveja. E outra coisa. Acabou. Ia fechar, ia só, por exemplo, 3 cidades dentro do Brasil que ia poder visitar. Não ia abrir o Brasil pro mundo. Porque lá tem tudo. Tem fauna, flora, tudo que você planta... dá e não neva, e tem um clima... Eu acho que tem um... Olha, o português e o espanhol são... A corte inglesa, e eu, como você já percebeu, eu sou nerd, adoro história, eu leio muito. A corte inglesa era uma corte libertina, mas a corte dos padrões, né? Tem aquela coisa de salve a rainha e daquele patriotismo... muito mais acirrado do que Portugal e Espanha. Tanto que Portugal torrou todo o dinheiro da coroa, todo, em velocidade máxima, né? E quando foram para o Brasil, conseguiram torrar também com o patrimônio que o Brasil passou para a coroa portuguesa, e eles não saíam do buraco. Por quê? Eles só gastavam. Só explorava. Quem veio da Inglaterra para os Estados Unidos já virou uma parte da identidade, da memória genética dos Estados Unidos, do que o país significa,
uma cultura de trabalho. O problema é que isso vai sendo diluído conforme as gerações, e é por isso que o imigrante mantém isso vivo aqui, e o americano, a geração do americano que já nasceu aqui de 5, 10 gerações, ele já vive uma vida diferente. É por isso que o americano às vezes tem tanto ressentimento das coisas que a gente conquista aqui, porque a gente chega aqui com fome pra trabalhar e correr atrás, vai fazer Uber Eats, aí você conversa com o cara que é americano, aí ele fala assim, mas eu tenho um mestrado, não vou fazer Uber Eats, então fica com as suas contas atrasadas. E sabe o que eu acho interessante aqui nos Estados Unidos? Que o que eu percebo? Tem uns americanos, Renato, que eu tenho um cliente americano, e para eles, como eu atendo também o brasileiro, o latino, que vem de países hispanos, eu vejo que esse pessoal faz muito mais dinheiro, esse pessoal que vem, que é imigrante. O americano, $700 semanal tá bom, $800 mas, tá gente, bom. Mas pensa bem, no Brasil é a mesma coisa. O brasileiro que ficou no Brasil pensa como o americano que vive dessa forma. Ele prefere não se expor, não sair da zona de conforto. Ele vive na parcela, ele vive na dívida, ele reclama da lei, da economia, do crime, de Brizola, sei lá, de Getúlio Vargas. Mas ele não age. Por quê? Vem um senso de entitlement, né? Então, o brasileiro que vem pra cá, porque aqui é terra que mamãe chora, que filhinho chora e mamãe não vê. Justamente. Por que ele dá certo? Porque ele já não tem nada, ele veio do zero. E do zero não é assim, todo mundo vem do zero. Aqui a gente não tem um safety net, você não tem família, você não pertence ao país, provavelmente você tem pouco patrimônio, sua experiência profissional não se aplica aqui, você é marronzinho, então eu vejo discriminação do cliente brasileiro em contratar a mim e contratar um advogado americano, e eu tenho 10 vezes mais experiência. Eles falam, mas ele é americano e sabe mais. Ó, te contar uma história, eu tava numa festa e uma pessoa caiu na piscina. Caiu na piscina, machucou as costas e é aquela comoção. Aí eu falei, gente, tem que chamar uma ambulância. Aí a menina do meu lado falou assim, não precisa, já foram chamar o vizinho. Eu falei, ele é bombeiro, é médico? Ela falou, não, ele é americano. Eu falei, gente, ele é um MacGyver. Você nasce americano, você é MacGyver. E quantas vezes eu ouço isso lá no escritório? Por que você não contratou um advogado? Não, porque meu marido americano sabia. Quantas vezes ele fez um processo imigratório na vida dele? Nenhuma. Ele nasceu plupt, social, certidão de nascimento. Mas por quê? Existe um endeusamento do que é ser americano. E o americano que está aqui, não são todos, óbvio, mas o que não entende a oportunidade, ele ressente o crescimento do imigrante. Mas é porque o imigrante toca para acontecer. Só isso. Não tem o que perder. Aí... Olha, eu fiz faculdade, eu fiz 3 faculdades trabalhando. Quando eu fui fazer direito, eu trabalhava 50 horas por semana, eu lia uma média de 350 páginas por semana. Eu nunca me esqueço, um dia eu estava no estacionamento, eu tive a Sofia no último ano da faculdade, eu ainda assim me formei 6 meses antes. Nossa. E Sofia nasceu na quinta de madrugada, de quinta para sexta, e na segunda-feira eu estava no escritório. Eu pedi a ele 1 mês para trabalhar de casa e depois eu voltei a trabalhar meio período, trabalhando de casa meio período, porque eu ia precisar fazer o bar em dezembro e não tinha grana para ficar 6 meses do ano sem trabalhar. E meu patrão, na época, americano, virou para mim e falou, você não vai conseguir. Eu falei, deixa eu te falar, não tem outra opção. Ou consegue ou para. E se eu parar, eu não vou voltar. Imagina, eu vou fazer sim. E aí eu passei na prova de cara, e aí eu lembro que quando eu peguei meu resultado, né, eu liguei pro Florida Bar, falei, tá errado. Que eu consegui tirar a mesma nota nas 2 provas. E aí a mulher falou, se a senhora quiser, eu posso trocar para um fail. Falei, não, obrigada. Tá bom. E eu não acreditava, e eu comecei a chorar. E aí eu fiquei meio em choque, né? E aí ele meu patrão na época falou, se tem uma pessoa que eu sei que faria, era você. Então, quando você vai contratar um profissional que é imigrante, pensa que se ele teve resiliência para sobrepor aqueles obstáculos, cara, aquela pessoa é sobre-humana. Com certeza. Mais do que o cara que nasceu aqui. Eu não tô querendo desmerecer, não. Mas, se você vem para um outro país, você tem que entender. Então, você, formado em contabilidade no Brasil. Sim. No Brasil, a gente não gerencia custo, a gente gerencia prestação.
Justamente. E a maioria dos... Não, aqui também funciona quase da mesma maneira a questão de pagamento de imposto, né? Os empresários querem pagar cada vez menos. Na verdade, não querem nem ganhar tanto dinheiro assim, mas ver como... Como assim, gente? Pagar imposto é um problema de... É um problema. Olha, todo ano eu falo pro meu contador, ano que vem eu quero pagar mais de imposto. E no Brasil eu tive vários clientes que Matheus, eu não quero ganhar dinheiro. Eu falei assim, como é que você não quer ganhar dinheiro? Não quero pagar imposto. Aí eu falei assim, mas que sentido tem isso? Quanto mais dinheiro você tem, mais imposto você paga. Não fica preocupado com isso. Aí não, eu quero fazer o que eu tenho que fazer e não pagar muito imposto para esse governo, não sei. A culpa é sempre de alguém, né? Nunca da gente. A culpa é sempre de alguém, Então isso é muito complicado. Agora, Renata, quem deseja, né, tá buscando o seu trabalho hoje, qual que é o seu contato, como que as pessoas conseguem ter acesso à Renata, a não ser no banheiro, no restaurante? Gente, por favor, no banheiro, deixa eu pelo menos usar o banheiro em paz. Mas eu tenho um canal no YouTube que é o Conexão Imigração USA, Castro Legal Group na internet, a gente atende causas imigratórias em todo o país. A gente oferece triagem inicial gratuita de casos, mas eu já estou me preparando, eu vou estar palestrando Tampa, Orlando... já está organizado, vou para Massachusetts. É minha vida de caixeiro viajante, eu viajo demais, graças a Deus, mas se você está fora do estado da Flórida, a gente atende qualquer estado, e quero também falar, depois quando chegarem as cópias impressas, quero te mandar uma cópia do meu livro. Sim, escrevi um livro com um consultor empresarial fantástico, o nome dele é James Chittenden, ele é fundador do One Click Advisor, que é um portal só para empresários, na verdade não só para empresário, para quem quer começar o seu negócio, inclusive, acho que você deveria entrar em contato com ele para colocar o seu perfil lá gratuitamente no Referral Network, mas a gente escreveu um livro chamado 99 Questions to Ask Before Starting a Business in the US. Então, 99 perguntas a se fazer antes de abrir um negócio nos Estados Unidos. O que é o plano de negócio? Como funciona? Que tipo de negócio? Que tipo de visto? E esse livro foi engraçado porque nós estávamos na Geórgia. Eu tenho um imóvel na Geórgia, eu amo ir para as montanhas, eu e meu whisky sento lá e é como eu desligo. E aí nós estávamos sentados em volta da fogueira, um grupo, e aí eu começamos a conversar a respeito da dificuldade para o empreendedor brasileiro, né, para o empreendedor imigrante, encontrar informação. James trabalhou para o SPDC por muitos anos, que é o Sebrae americano, né? Sim. E aí tem um negócio dele, aí ele falou, por que a gente não escreve um livro? E em 24 horas o conceito do livro estava pronto. Nossa. A gente sentou e começou a escrever. E daí, óbvio, né? Mas o conceito do livro nasceu em outubro. Em dezembro a gente já estava em contrato como editora, já publicado. E eu tenho muito orgulho desse livro. Já tenho outros trabalhando, mas hoje em dia, com o livro, com o YouTube, com o podcast, com informação, você que é imigrante, que quer imigrar, você pode tomar uma decisão informada, se planejar, fazer um planejamento financeiro, porque aqui não tem árvore de dinheiro. Com certeza, ao contrário do que muitos pensam. Ao contrário do que muita gente vende na internet, né? Mas é uma terra que, se você tem coragem, é a terra onde uma menina que não tinha dinheiro do Vale Transporte pode hoje empregar 36 pessoas. Fazer do meu propósito a minha forma de viver. E eu espero que você que está um pouco triste, desanimado... Sim. Que você entenda que é um processo. E vale a pena se manter no processo, sem dúvida. Então, pessoal, né, qual que é o seu @no Instagram, Renata? Immigrate to the USA, o Instagram do escritório. Se você quiser ver umas besteiras, é o meu, ADV Brasileira USA. Então, pessoal, vou deixar o aqui da Renata, né, para vocês acompanharem. Eu coloco essa entrevista completa no Spotify, vou estar te mandando, Renata. Ótimo. E também eu faço vários cortes para o YouTube. Por quê? As pessoas, né, no dia a dia, muito trabalho, não conseguem parar, né, para poder ver no YouTube 40 minutos, uma hora de entrevista. Eu tava parecendo uma louca, e aí a minha assistente de marketing falou, Renata, você tem o podcast daqui a pouco. Aí eu falei, tá, mas tem vídeo? Aí ela falou, eu não sei dizer. Eu falei, cara, eu vou ter que tomar banho e pentear o cabelo, não posso aparecer lá assim. Então, Renata, eu queria agradecer muito, né? Eu que agradeço, por ter aceitado fantástico. o convite. Você pode ter certeza que a gente vai voltar, né? Vou te dar uma sugestão. Por que os seus ouvintes não começam a mandar perguntas de imigração e a gente grava e você edita e coloca aqui? Isso, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Próxima vez que estiver aqui, a gente vai mandar perguntas, né? Que são dúvidas de vários ouvintes. Sim. E a gente traz você aqui para falar só tirar as dúvidas da nossa comunidade, tá bom? Junto. Foi um prazer, então, Matheus. Obrigado mesmo, Renata. Olha, beijo, pessoal, e até a próxima.